Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui para falarmos de mais uma aula, continuando sobre esse assunto de elétrons, prótons, átomos. A gente vai falar sobre eletrização. Então, se você quiser aprender, continua aí. Galera, se você observou bem, né, o que a gente tem aqui, né? Esses Zezinhos, né, eles apareceram, né, subindo e descendo. O que seriam esses Zezinhos, né? É minha representação para elétrons, beleza? E a palavra eletrização é como se fosse um corpo qualquer, e esses elétronzinhos, eles simplesmente sobem, saem, e eles podem, né, acabar voltando, ou mesmo outros elétrons acabam chegando na palavra eletrização, ou seja, no corpo, beleza? Só que vamos lá, na última aula a gente viu que os elétrons é que se deslocavam de um corpo para o outro, gerando assim uma menor quantidade de elétrons do que prótons ou uma maior quantidade de elétrons comparado com o número de prótons. Perfeito? Então, diante disso, por que a gente fala que é sempre o elétron que se move e nunca o próton, né? Por que é isso que acontece? Então, aqui a gente tem uma analogia, né? Um exemplo para a gente poder perceber o que está acontecendo, né? Aqui a gente tem o Maracanã, beleza? Toda a sua arquibancada, e aqui nós temos aqueles alfinetes de colocar, né, foto, lembretes naqueles quadros de informação, beleza? Só que ele não é desse tamanho aqui, perfeito? Ele é muito menor. E agora imagina que a gente vai pegar esse alfinete que é bem pequeno e a gente vai colocar ele como? Lá no meio do Maracanã. Então lá no meio, né, do campo de futebol, aquele pequenininho alfinete, né, é o centro do átomo, né, é o núcleo do átomo, e aquele núcleo é exatamente daquele tamanho. Pensa comigo nisso. E toda a parte, né, o anel do Maracanã, toda a arquibancada seria a eletrosfera. Olha a distância, olha o tamanho, beleza, do átomo, e olha a dimensão, né, da distância do núcleo até a eletrosfera. É muito grande. Então, se você vier de fora, né, para tentar chegar ao núcleo do átomo, você iria passar por toda a eletrosfera primeiro para depois chegar no núcleo. Então, é muito mais fácil você retirar ou acrescentar um elétron do que você retirar ou acrescentar um próton e um nêutron. Perfeito? Então, quando a gente altera a quantidade de elétrons, né, a gente altera essa quantidade de elétrons por meio de processos chamados de eletrização. E esses processos de eletrização são três. O primeiro aqui é a eletrização por atrito. Então, olha só, nessa eletrização por atrito, né, pelo próprio nome já diz, é atritar. Então, vamos lá. Vou fazer um carinho aqui, beleza? Fazendo um carinho, beleza? Eu estou esfregando esse objeto cinza, né? Estou esfregando ele no objeto azul. Se vocês observarem, nessa imagem, os dois não têm nenhum sinal de positivo ou de negativo. Então isso representa, né, que eles estão neutros, né? A carga deles é uma carga neutra. E o que significa que os dois estejam com essa carga neutra, né? Significa que o nosso corpo tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Ponto. Beleza? É isso que significa. Só que, se eu tenho substâncias diferentes, e por isso que eu coloquei a cor diferente, quando eu separar os dois, né, algum vai ter roubado o que? Elétrons do outro. Beleza? Alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo. Eu posso não saber qual dos dois vai ficar positivo ou negativo, mas eu sei que no final os dois vão ficar com cargas diferentes. Se antes os dois estavam neutros, né, cargas iguais, no fim, os dois têm que ter cargas o quê? De sinais contrários, mas em mesma quantidade. De tal forma que se eu somar o negativo de um com a quantidade positiva do outro, continue dando zero no final. Isso é que a gente chama de conservação da carga elétrica. Só que para a gente poder definir quem vai ficar negativo, quem vai ficar positivo, a gente precisa comparar as duas substâncias se soubermos que substâncias são essas, né? Então, para isso, a gente tem essa série triboelétrica. Essa série triboelétrica, né, a gente vai comparar substância por substância, de tal forma que corpos mais para o alto, né, eles vão perder mais elétrons. Então, se eles perdem mais elétrons, se eles se desfazem mais fácil disso, eles vão ficar positivos, porque eles estão perdendo aquilo que eles têm, consequentemente vão ficar positivos. Já os de baixo, né, da tabela, né, eles vão receber mais elétrons e, consequentemente, eles vão ficar com uma carga negativa. Pô, Wallace, como é
impossível você ganhar e ficar negativo, você perder e ficar positivo. Porque você está perdendo a carga negativa. Beleza? É como se você estivesse perdendo uma dívida. Caraca, mano, eu tenho que pagar o cartão, os juros de cartão. Não, você não precisa. Oba! Exatamente isso. Entendeu? Você perdeu a tua dívida e, consequentemente, você ficou positivo com isso. Beleza? Agora, se você ganha uma dívida, você fica negativo com isso. Pegou a ideia? Então, continuando. O outro tipo de eletrização, né, é a eletrização por indução. Nessa eletrização por indução, a gente inicialmente induz o que a gente chama de polarização. Então, como é que a gente faz isso? A gente aproxima uma barra de um corpo que está neutro. Essa barra, ela está negativa. Esse corpo está neutro. Quando eu aproximo essa barra que é negativa desse corpo que está neutro, como comentei, eu induzo uma polarização. Então esse corpo daqui, ele fica o quê? De um lado positivo, do outro negativo. Só que se eu porventura contar a quantidade de positivos e negativos que aparecem ali, né, são iguais. Logo, esse corpo ainda continua neutro, ele não está eletrizado, ele simplesmente está polarizado. Se eu desaparecer com a barra, o corpo volta a ficar o quê? Neutro. Mas se ele não estava neutro? Exatamente, só que ele estava neutro polarizado. Beleza? Então, agora o que acontece, né, se a gente aproximar, né, na verdade a pergunta é, o que a gente precisa fazer para, além de polarizar, eletrizar? Polarizar é simplesmente isso, aproximar o corpo, né, e eu faço essa separação das cargas. Positivo para um lado, negativo do outro. Mas por que é positivo para o lado de lá? Por que não para cá? Porque o positivo está sendo atraído por aquele negativo. E esse negativo do lado de cá está sendo repelido por aquele negativo ali. Entenderam a ideia? É exatamente essa. Perfeito? Só que ainda assim, se eu separar novamente, ele volta a ficar neutro. Neutro sem estar polarizado. O que eu preciso fazer para eletrizar esse corpo, né? Eu preciso fazer o que a gente chama de descarregamento. E o que esse descarregamento é? Estão observando aqui que apareceu um fio? Esse fio é o que a gente chama de descarregamento, um fio conectado à Terra. Eu vou fazer com que esse fio, né, leve os elétrons que estão ali no corpo em direção à Terra. Beleza? Mas por que a Terra? Por que não outro corpo qualquer? A Terra, ela é gigante e ela tem uma capacitância gigantesca. O que seria essa capacitância? A capacidade dela de armazenar essas cargas. Beleza? Então, se você tiver precisando de elétron, ela te dá elétron. Se você tiver com elétron em excesso, ela serve como um banco. Você pega os seus elétrons de volta. Pega os seus elétrons emprestados para depois te devolver se você quiser. Então, vamos lá. Esse cara que é o fio, ele é um fio conectado à Terra. Então, ele vai descarregar. Beleza? É o que a gente chama de fio terra. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Conectei ali o fio conectado à Terra. Beleza? Agora, esses elétronzinhos que eles estão ali, ó, eles simplesmente vão descer. Beleza? Então, na prática é isso. Beleza? Os elétrons que estavam ali, eles desceram. Teria como fazer um outro procedimento? Sim. Mas esse daqui é quando eu estiver aproximando uma carga negativa. Se eu estiver aproximando uma carga positiva, o procedimento vai ser parecido. Vai ser levemente diferente. Só que a gente tem que pensar que nunca o positivo que vai descer ou o positivo que vai subir. O positivo não se desloca, é sempre o elétron. Beleza? Então vamos lá, se vocês quiserem, eu comento depois. Só perguntar que você não entendeu ou você pode pesquisar por tua conta, por conta própria. É fácil. E por fim, né, eletrização por contato. Nessa eletrização por contato, pressupõe-se que eu já tenho dois corpos com cargas diferentes. Se eles tiverem cargas iguais, né, corpos iguais com cargas iguais, eles já estão no que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Se eles tiverem cargas diferentes, quando eu encostar os dois, eles vão atingir o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Então vamos lá, coloquei os dois corpos em contato. O que acontece depois? Os elétrons saem do corpo e vão em direção ao outro. Por que eu sei que é o elétron? Porque o elétron sempre se move. Por que eu sei que é daqui e não o elétron de lá? Por que eu tenho um elétron em excesso? Aqui eu tenho um elétron em falta. Então os elétrons vão sair de onde tem excesso e vão em direção onde tem falta. Beleza? Então na prática acontece isso. Se você olhar, todos os elétrons de um, ó,
sumiram, porque eu tinha uma mesma quantidade de elétrons em excesso aqui e uma quantidade de elétrons em falta lá. Então cada positivo com cada negativo daquele ali fez o corpo ficar neutro. Então agora eu tenho duas cargas iguais, né? Dois corpos com carga zero, dois corpos neutros. E é isso o equilíbrio eletrostático, beleza? O equilíbrio eletrostático, né, a carga de equilíbrio, né, ela é quando eu tenho dois corpos com a mesma carga, beleza? Então vamos lá, como é que eu faço isso sem ter que ficar analisando quem é que vai para lá, quem vem para cá? Né? Eu simplesmente somo e divido pela quantidade de corpos, né? Eu somo a carga de cada um deles e divido pela quantidade de corpos que estão em contato. Se eu estiver fazendo um contato de dois corpos, eu somo a carga de um com a carga do 2 e divido por 2. Se eu tiver três corpos, somo 1, somo 2, somo 3 e divido por 3. E assim vai. Beleza? Um outro exemplo vai ser esse daqui. Eu tenho 56 elétrons aqui, né? E 42 elétrons aqui. Aqui eu tenho a mais, aqui eu tenho a menos. Eu tenho cargas diferentes, né? Até mesmo com sinais diferentes. Então, se eu somar 56 negativo com 42 positivo, isso vai dar menos 14. Se eu somei agora, eu tenho que dividir por 2, então isso vai dar menos 7. Menos 7 para o cara da esquerda, menos 7 para o cara da direita. Beleza? Essa vai ser a carga de equilíbrio. Só que aí vamos lá. Teoria, conceitualmente falando, como é que a gente consegue responder isso, né? A gente tem que quando eu colocar esse corpo aqui, né, ele em contato com o outro, você percebe aqui pela proximidade que eu tenho mais elétrons de um lado que eu tenho de positivos do outro, né? Então vamos lá. Eu vou com uma certa quantidade para lá, beleza? E uma quantidade suficiente que eu fique ali, ó, zerando, vamos dizer assim, aquele negativo com positivo. Só que a quantidade que eu liberei para lá foi a mais, né? Eu mandei mais. Isso, justamente. Eu tenho menos 7 de um lado e menos 7 do outro. Agora pensa comigo. Eu vou enviando de um em um. Eu fui enviando todos. Depois eu tive menos 14 e 0. Quando eu tiver menos 14 e 0, o corpo não está em equilíbrio. Equilíbrio é quando os dois ficam com cargas iguais. Aí eu mando, ó, menos 14, mando 1. Fica menos 13, aqui 1. Aí vai, ó, 12, 2, e assim vai até chegar no 7. Beleza? Cheguei no 7. O que eu faço agora, né? Tirei no equilíbrio eletrostático. Porque se eu continuar enviando, esse daqui vai ficar mais do que esse. E eu não tenho equilíbrio eletrostático nenhum aqui. Conseguiram entender? Então, eletrização por contato é isso. Soma as cargas dos dois e divido por 2. Beleza? Desde que no fim os dois tenham a mesma carga elétrica. Então, se você gostou dessa aula, né, eu agradeço por você permanecendo até o final. E se você gostou dessa aula, dá um joinha, curte o canal, assina, aperta o sininho, beleza? E espero você nas próximas aulas. Então, tchau, tchau.